Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este aqui é o canal Brasileirices e neste vídeo a gente vai falar sobre série brasileira na Netflix. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Brasileirices, @canal Brasileirices, perguntando para vocês quais séries brasileiras vocês gostavam. E eu fiquei bastante surpresa com a resposta de vocês, porque muita gente respondeu falando sobre várias séries. E eu percebi que não é todo mundo que conhece as séries brasileiras que estão na Netflix. Então eu decidi fazer uma lista com 10 séries para recomendar para vocês. Adoraria ver a participação de vocês aqui embaixo nos comentários, para vocês falarem qual série vocês conhecem, qual gostou, qual não gostou, por quê. Enfim, bora bater um papo aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá, que eu vou recomendar essas 10 séries disponíveis no catálogo da Netflix. A primeira série que eu vou recomendar é óbvio que é Coisa Mais Linda. Eu acho que é a série brasileira mais conhecida, né? É uma série que vive no coração dos brasileiros. E eu vou sempre ler a sinopse da série. Eu tô com um computador aqui na minha frente. E a sinopse da série é a seguinte: nos anos 1950, a paulistana Malu se muda para o Rio de Janeiro com o marido para abrir um restaurante. Porém, ele rouba todo o seu dinheiro e foge. Ao conhecer a cantora Adélia e a escritora Teresa, a jovem abre um clube noturno de bossa nova. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa série. Ela já tem 2 temporadas. A Netflix está prometendo a 3ª temporada, mas me parece que esse projeto congelou, porque já faz mais de um ano, muito mais de um ano, que saiu a 2ª temporada e ninguém falou mais nada sobre a 3ª, não tem nenhuma notícia na internet a respeito. Então eu suspeito que a série foi cancelada, eu não tenho certeza. Espero que não, porque eu adoro. E é uma série que fala sobre muitas questões culturais, sobre o Rio de Janeiro nos anos 50. Lembrando que até 59, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Brasília só veio a ser a capital em 1960. Então, o Rio de Janeiro ainda tinha esse papel de ser a capital do país. Fala muito sobre bossa nova, fala muito sobre outros aspectos culturais, fala um pouco sobre religiões de matrizes africanas, fala muito sobre o machismo da época, o papel das mulheres nessa sociedade brasileira nos anos 50 e 60. Se você ainda não conhece, faça o favor de conhecer essa série, porque ela é a queridinha dos brasileiros e também dos meus alunos lá na Netflix. A segunda série que eu recomendo hoje também mora no coração dos brasileiros e também tem vídeo aqui no canal falando sobre, que é a série Cidade Invisível. Vou ler a sinopse para vocês e aqui no site da Netflix diz: um detetive atormentado pelas investigações de um assassinato se envolve em uma batalha entre o mundo visível e um reino subterrâneo habitado por criaturas folclóricas. Essa série eu sei que vai ter 2ª temporada, a Netflix já prometeu e os atores estão filmando, enfim, está sendo feito, eu acho. Essa série fala muito sobre o folclore brasileiro, sobre as lendas que a gente tem aqui no país. Então, ela tem um sabor mais especial ainda para nós brasileiros por causa disso. Porque ela fala sobre essas lendas que todo brasileiro conhece, toda criança brasileira aprende na escola. E ver essas lendas, esses personagens folclóricos, essas entidades em uma série internacional da Netflix foi algo bastante surpreendente para nós. Eu adorei essa série. Ela é bem de ação, investigação, tem um pouco de efeito especial também, algo que é bastante inovador para a produção de cinema, de séries brasileiras. Vocês sabem, né? A gente não produz tantos filmes assim como os Estados Unidos, por exemplo. Não tem tantos recursos, tanta grana. Então é uma série que eu acho que foi muito bem feita. É uma história simples, mas o mais interessante para você que está aprendendo português
é conhecer um pouco mais do nosso folclore e dessa cultura que é tão interessante. A terceira série que eu recomendo hoje é uma série pesada, muito pesada, que se chama Bom Dia, Verônica. Bom, essa série é sobre uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Essa série, ela é pesada de verdade porque ela fala muito sobre violência doméstica, violência contra a mulher, então pode causar muitos gatilhos em muitas pessoas, mas é uma série que sinceramente mexeu muito comigo, uma série que eu achei maravilhosa de verdade, e eu sei realmente que eles estão gravando a segunda temporada, já saíram várias notícias na internet a respeito, e eu recomendo muito para vocês que vocês conheçam. Essa é uma série gravada em São Paulo. Bom, essas 3 séries eu assisti, como vocês podem perceber, eu falo com mais animação, porque eu conheço essas séries. Mas agora eu vou falar de uma série que muitos estrangeiros conhecem e eu nunca assisti. Muitos dos meus alunos já assistiram, eu não assisti ainda, desculpa gente, preciso arranjar um tempo para assistir, que é a série 3%. 3% é uma série que já tem 4 temporadas, então já é uma série bem mais longa. Foi uma das primeiras, talvez a primeira, não tenho certeza, série da Netflix. É uma série de 2016, então ela já é bem mais antiga, né? A primeira temporada. E eu preciso assistir, eu prometo que eu vou assistir. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo pra mim se ela é boa, se vocês gostaram. E diz assim: em um futuro não muito distante, o planeta é um lugar devastado. Aos 20 anos, todo cidadão recebe a chance de passar por uma rigorosa seleção para ascender ao Mar Alto, uma região farta de oportunidades. Porém, apenas 3% consegue chegar lá. Nossa, eu não sei muito o que me espera nessa série, eu já vi um trailer uma vez, mas parece interessante. Então, vou ter que assistir. A próxima série eu também não assisti, mas eu tenho alguns alunos que já assistiram e adoraram. Dessa vez é uma série de comédia que se chama Ninguém Tá Olhando. É uma série de 2019 e que só tem uma temporada. E eu fiquei revoltada quando eu descobri que é uma série que não foi renovada pela Netflix. Oficialmente, ela não vai ter segunda temporada. O que é uma pena, porque essa série ganhou um Emmy. Emmy é um prêmio muito importante, né? Eles ganharam e, sei lá, Netflix, acorda! Tem série brasileira no Emmy, bora fazer a segunda temporada. Não é dinheiro que vocês querem? Então vamos lá! Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, enfim, é tudo sobre business, não é verdade? A sinopse de Ninguém Tá Olhando é assim. Uli, o novato anjo da guarda do sistema Angelus, fica inconformado com a arbitrariedade das ordens que recebe diariamente. Ele, então, se rebela depois de fazer descobertas chocantes sobre a vida e as forças que governam o mundo. Como eu disse para vocês, é uma série de comédia, então ela é bem mais leve nesse sentido, comparado a Bom Dia, Verônica, por exemplo. E é uma série que fala sobre alguns anjos, né? Acho que vocês já perceberam sobre o nome. E uma das protagonistas da série é uma atriz que ela é bastante famosa na internet. Ela se chama Kéfera e ela foi uma das primeiras youtubers brasileiras que existiu. Então talvez vocês já tenham visto algum vídeo dela aqui no YouTube, porque ela é bastante conhecida. Preciso assistir, um aluno meu que assistiu disse que é muito legal. Então eu preciso fazer isso, mas vou assistir com raiva, sabendo que não tem mais outras temporadas e que a Netflix cancelou essa série. Você já assistiu? Você gostou? Vai me falando aqui embaixo nos comentários. A próxima série é também uma série bastante conhecida, que é O Mecanismo. É uma série de 2018 que fala muito sobre o sistema político brasileiro. É uma série que quando saiu, ela foi muito comentada. Eu também fiz vídeo aqui no YouTube para vocês. Não é uma série que eu ame, eu não acho que ela é tão boa assim.
Mas na época foi algo bastante inédito, né? Falar sobre sistema político, corrupção e etc. É uma série do diretor José Padilha, entre outros. O José Padilha ele é bastante conhecido no país, porque ele é o diretor de Tropa de Elite, Ônibus 174, dentre outros. Então é um diretor muito conhecido e importante para o nosso cinema. E a sinopse é a seguinte: uma investigação sobre corrupção envolvendo estatais e empreiteiras se torna um dos maiores escândalos políticos do Brasil. É uma série que fala muito sobre a Lava Jato. Se você não entende nada de política, vai ser meio complicado de acompanhar, mas ao mesmo tempo é interessante para entender um pouco mais o cenário político brasileiro atual. Mas eu recomendo que, se você for assistir O Mecanismo, ou se você já assistiu, eu acho que ela tem que ser complementada com um documentário Democracia em Vertigem, que tá lá na Netflix também. Um documentário brasileiro que fala sobre o período do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu acho que são materiais complementares e que faz sentido você assistir se você tá interessado em saber um pouco mais sobre política brasileira. É um caos, né? Aprender sobre política brasileira é um caos, é sempre muito complicado. Então, se você tá entrando nesse mundo de aprender mais sobre a política brasileira, boa sorte pra você. Bom, a próxima série é Sintonia. Sintonia tem 2 temporadas, é uma série de 2019 e é uma série que eu já acho ela mais complicada de assistir para um estrangeiro, principalmente se for assistir sem as legendas, porque tem muita gíria, eles falam muito rápido, mas não deixa de ser um desafio. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem o esforço. É uma série que um dos criadores é o Condzilla, que ele é uma pessoa muito conhecida no meio artístico brasileiro, é um empresário também muito conhecido, principalmente para o mundo do funk. Então ele é um empresário que ele foi responsável pelo sucesso de muitos artistas do mundo do funk. Então vocês já devem sentir um pouco a vibe de Sintonia, né? A sinopse é assim: Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico de drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes, até perceberem que precisam um do outro. Essa série eu não assisti inteira, eu assisti os primeiros episódios, e é bastante interessante para entender muito esse universo, que é justamente as 3 coisas que ele coloca aqui: o funk, o tráfico de drogas e a igreja. Tem um episódio do podcast Fala Gringo que fala bastante sobre isso. Eu recomendo que você procure e assista. E é sempre muito interessante assistir coisas que falem sobre esse universo de favela, de tráfico. Quem assistiu Tropa de Elite sabe muito bem que é algo bastante produzido pelo cinema brasileiro, né? Uma realidade muito retratada no nosso cinema e também na Netflix com Sintonia. A próxima série eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu não sabia que ela existia, e foi um seguidor que me recomendou, 2 na verdade, que é a série Onisciente. Gente, eu nunca tinha ouvido falar e ela é relativamente nova, é de 2020, tem 1 temporada e fala sobre um futuro meio utópico. A sinopse é assim: no futuro, cidades são monitoradas por drones 24 horas por dia. Uma jovem descobre um assassinato que não foi revelado pelo sistema de segurança onisciente e decide então descobrir o que estão tentando acobertar. Parece bastante interessante. Eu tenho um amigo brasileiro que assistiu e disse que a série é legal. Ele acha que poderia se aprofundar um pouco mais em algumas questões, mas ele gostou. A crítica aqui online está 58%, né? Aquele ranking do Google. 58% gostaram dessa série.
Mas esqueçam as críticas e vamos lá. O que eu sempre digo para os meus alunos? Tem pouquíssimas séries, tem poucas produções brasileiras na Netflix e nos outros streamings. É difícil a gente ter acesso. Então, nós que estamos aqui nesse universo de aprender português como uma língua estrangeira, a gente tem que fazer o esforço e mesmo que a série seja chata ou ruim, vamos lá, vamos assistir, vamos dar força para as produções brasileiras e também vamos aprender português. Então tem que ter um olhar didático, anota a palavrinha nova, faça com estratégia, não é para assistir somente por assistir, mas tem que ter um pouco mais de estratégia na hora de assistir essas séries, né? Caderninho ao lado, anotar a palavra diferente, se precisar colocar a legenda, usa aquele Netflix Learning Language, acho que chama assim, aquele extensor do Google Chrome que coloca 2 legendas, enfim, aí é com você, é o jeito que você usa para aprender uma língua estrangeira. Mas não é só assistir por assistir, a gente sempre tem um olhar mais didático, né, para aprender português. Bom, a próxima série é a série Irmandade. É uma série que também ficou bastante conhecida, principalmente por causa do ator principal, que é o Seu Jorge. O Seu Jorge, ele é um cantor e ator muito conhecido no país. E Irmandade também é uma série meio difícil de acompanhar, pela mesma questão. É sobre crime, cadeia, favela, tem muita gíria, muita coisa que é difícil até mesmo para brasileiros. Mas vamos lá, gente, é para assistir, é para ir até o fim e encarar como um desafio, mesmo que precise das legendas. A sinopse é assim: a advogada Cristina recebe a arriscada tarefa de se infiltrar na gangue de seu irmão e ser uma informante da polícia. Aos poucos, a moça entra em uma teia de violência e traições que testa todos os seus limites. É um drama policial e realmente fala muito sobre esses dois universos. O universo da polícia e o universo dos criminosos. E a gente sabe de todas essas contradições, né? Quem mora no Brasil, quem mora na América Latina conhece muito bem essas contradições e essas realidades. E é uma série que vai questionar bastante sobre isso. A penúltima série de hoje, série número 9, é a Samantha, que eu também não assisti. Olha quanta série eu não assisti, eu deveria assistir. É uma série de comédia que tem 2 temporadas. E quando ela saiu, em 2018, ela ficou bastante conhecida também, porque é um tema diferente. Samantha é sobre um talento infantil nos anos 80, Samantha, que se agarra ao pouco que resta de sua fama, enquanto cria planos mirabolantes para voltar ao estrelato. Então, ela é uma série que fala muito sobre esse universo infantil dos anos 80, também anos 90. Quem conhece a Xuxa sabe bem o que é esse universo, né? É uma série que eu preciso assistir. E uma das produtoras é a Alice Braga, que também é uma pessoa bastante conhecida no nosso meio do cinema. Ela é sobrinha da Sônia Braga. A Sônia Braga é uma atriz muito conhecida no país e também internacionalmente. Ela fez vários filmes. Um dos filmes mais atuais da Sônia Braga é Aquários, que também é um filme que eu recomendo muito. E a gente chega finalmente à última série, mais ou menos o porquê de tudo isso ter começado, porque tem uma série nova na Netflix que acabou de estrear, estreou agora em junho, e a série se chama Maldivas. É uma série com um monte de atriz famosa aqui no Brasil, incluindo a Bruna Marquezine e a Manu Gavassi. São 2 atrizes muito conhecidas, jovens, aqui do país, e é uma série que a Netflix foi com tudo, assim, todo o dinheiro que eles tinham pro orçamento do Brasil, eles colocaram em Maldivas. A sinopse é bastante simples. Liz se infiltra em um condomínio de luxo para desvendar o mistério sobre a morte da mãe. Então é uma série um pouco aí sobre investigação e tudo mais. Eu assisti a série e eu não gostei muito, eu não amei essa série.
Mas vou repetir, a gente que tá aqui nesse mundo de português tem que assistir com um olhar diferente, é o olhar de vamos aprender português. Em termos de linguagem, ela é bem tranquila para compreender sem as legendas, não tem tantas gírias e tantas coisas. E é uma história bem simples, é uma história de investigação policial. O final não é muito surpreendente, vocês vão ver. Mas é isso, se tem série nova na Netflix Brasil, tem que assistir. Então essas foram as 10 séries que eu recomendei para vocês da Netflix. Nas outras plataformas também tem. Eu gostaria de saber se vocês têm outras séries para indicar, pode ser da Netflix ou de outros lugares. E também quero saber a sua opinião sobre a sua série favorita, alguma série que eu falei aqui, se você gostou, se não gostou, se amou, se detestou, quero saber tudo. Muito obrigada, a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal e siga o Brasileirices lá no Instagram, @canal Brasileirices, Facebook também. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua!